Aí galera, tranquilo, numa boa? Hoje nós vamos falar sobre o Maquiavel de Florença, notadamente a obra O Príncipe. Eu já tinha falado sobre isso e, se não me engano, eu vou colocar embaixo o link, mas se não me engano foi em 2022 eu já falei sobre o Maquiavel, sobre esta obra. Mas, como eu comprei esta obra, tomei-me de paixão e comprei novamente, porque ela é pretinha, com letrinha dourada ali, o Príncipe, gostei, comprei. Aí me veio a vontade de retomar o assunto, né? Pois bem, Maquiavel viveu em Florença no século XVI. Lá no século XVI, a Itália estava fragmentada, tipo cidades-estados, cidades independentes, e que viviam em conflito entre o governante e o povo, muitas delas, conflitos entre si com o apoio de estrangeiros, notadamente a França, né? Então, lá era difícil a tomada e a manutenção do poder. Pois bem, uma das características, eu diria a principal característica do Maquiavel, é ele querer ver, tentar ver, ou ver de fato, as coisas objetivas, como elas são. Então, a ideia de dever ser, né, a ética, né, ele não leva em consideração. Ele pensa naquilo que é e administra, ou ele quer que os príncipes, que os governantes administrem aquilo que é. E ele já vai dando uma boa dica no livro. Estudem os grandes legisladores, leiam história, observem os grandes governantes, porque se for possível seguir esses bons exemplos, o príncipe, o governante, obterá sucesso na tomada e na manutenção do poder. É claro que ele diz, a história não é cíclica, ela tu não vai poder pegar o que tu estudou no passado e aplicar absolutamente igual agora, evidente. Mas ele sabe que as paixões humanas, né, o egoísmo, nós sermos avaros, nós sermos traidores, né, não muda no tempo. Desde sempre foi assim. Então, apesar da história ter mudanças, as características humanas não mudam. Então percebam que ele não é como um Platão ou como um Thomas More, imaginando um mundo diferente, uma utopia, um lugar melhor, muito menos é um cristão, né? Ele é, evidentemente, alguém que observa a realidade, como eu já disse. E o poder? O poder é interessante. Ele entende que todas as cidades, todos os estados, todas as pessoas precisam de um poder político que os oriente, que os organizem, que criem leis, que estabeleçam as sanções e as benesses. É preciso para que as sociedades evoluam. Portanto, desejar, querer o poder não é um mal em si, é uma necessidade. Portanto, ele percebe que há determinadas pessoas que querem o poder político, querem governar, e algumas terão as condições e outras não. E nós temos a maioria das pessoas, ele sempre chama os homens, né? Pela época dele, né? Homens e mulheres. Então, há sempre os homens que a maioria dos homens querem simplesmente poder usufruir das benesses da vida em tranquilidade. Querem ter suas posses, né? Querem usufruir do que a vida tem e não quer ser oprimido. Então, Maquiavel diz, ora, é preciso que alguém assuma o poder, né? E, portanto, haverá aqueles que são poderosos e almejam o poder, e há aquelas pessoas que é o povo, a maioria, que quer viver com tranquilidade, quer viver bem e que não quer ser oprimido. Logo, há um grupo que quer oprimir e há um grupo, a maioria, que não quer ser oprimido. Portanto, é preciso
administrar essa situação. Então, aqueles raros sujeitos que têm a virtude e querem administrar a política, querem assumir o poder político, ele deverá saber administrar doses, vamos dizer assim, de dor e de prazer. Ele deverá saber quando punir, quando dar vantagens, ele deverá saber quando agir contra alguém e a favor de outros. E sempre, se ele for um sujeito virtuoso, um príncipe virtuoso, ele fará com que o povo, melhor dizendo, a maioria, consiga gostar desta administração. Porque se a maioria gostar do jeito que esse príncipe ele tende, e não há garantia, mas ele tende a permanecer no poder, porque essa população se torna sua defensora. Mas se esse príncipe errar na dose e administrar errado, dar mais punições, mais desprazer para essa população do que prazeres, evidentemente ele angariará ódio e, portanto, não obterá sucesso na manutenção do poder. Também é interessante quando ele diz que é preferível, se tu príncipe, tomar uma atitude desagradável, que seja contra os poderosos, porque eles são poucos, mantendo a maioria satisfeita. Olha que curioso, os poderosos são poucos e querem oprimir. A maioria é o povo e não quer ser oprimido. Ora, o príncipe virtuoso, ele vai, então, se tiver que agredir alguém que seja minoria, e isso é muito bom, porque a população vendo este príncipe, olha que maravilhoso esse príncipe, será o mais possível fiel a ele. Também é interessante, porque, um parêntese, é interessante porque quando ele fala das pessoas, ele fala de mim, ele fala de ti. Não se exclua daquilo que Maquiavel está descrevendo. Fecha parênteses. Então vamos lá. O que ele vai dizer? Como as pessoas, como a maioria das pessoas, como a população, ela mais vive pelos olhos, ou seja, ela vive das aparências. Veja, tu somos sujeitos que acreditamos na aparência. É evidente que ele vai dizer que o príncipe de virtude, ele aparentará ser um sujeito com o maior número possível de qualidades. Não importa se ele tem ou não essas qualidades. Fato é que as pessoas gostam das aparências. Logo, haja de acordo com as aparências, príncipe. E assim tu manterás essas pessoas te admirando e, portanto, te defendendo nas situações de perigo. É muito curioso. Quando ele diz de mim, quando ele diz de ti, ele diz algo mais ou menos assim. Olha, as pessoas, elas se esquecem facilmente da morte do pai, mas não esquecem de quem lhe perturbou as finanças, as propriedades. Então, o que ele quer dizer com isso? Cuidado, príncipe, quando tu fores agir sobre a propriedade. E, de certa forma, ele diz, causar a dor, inclusive com a morte de alguém, é menos importante para as pessoas do que os problemas patrimoniais. E lá adiante, aqui eu não sei bem a ordem, ele vai dizer, inclusive, príncipe, tu que és um sujeito de virtude, eu já vou dizer o que é virtude, tá? Para ele. Tu que és um sujeito de virtude, não gastes demais. Porque se tu gastares demais, tu has de cobrar da população taxas, impostos. Então tu vai mexer naquilo que não se deve mexer, que é no patrimônio, que é no bolso. Então tu vais cair. Então o que acontece? Seja moderado, porque veja bem, se tu não fores, é o povo que paga a conta e é ele que vai ter que retirar do poder. Veja, é importante aqui dizer o que é virtude. A virtude, ou a virtude para Maquiavel, não é essa virtude que nós imaginamos,
ética, a moral, né? E de acordo com a época dele, não é aquela moral cristã da Idade Média. Virtude é aquele cara, é aquela pessoa, é aquele príncipe que sabe administrar a fortuna. Ah, dinheiro, professor. Não, a fortuna é uma deusa da boa sorte ou da má sorte. A virtude é assim, é a sorte ou o azar. Tu nunca sabe exatamente o que vai acontecer. E o sujeito de virtude é aquele que, sabendo da fortuna, que a sorte e o azar estão jogados, é um jogo, ele sabe administrar as incertezas, ele sabe prever o que pode acontecer. É um sujeito inteligente, é uma questão intelectual, ele não é uma questão moral, é uma questão intelectual. O que ele deverá fazer, o príncipe, sabendo que as ações podem dar errado, o que ele poderá fazer para antever o insucesso? E se der certo, o que ele poderá fazer para manter esse sucesso na sua ação? Ele deverá mentir? Se isso for bom, sim. Se isso for ruim, não. Mas o que é o bom e o que é o ruim? É a manutenção da estabilidade no Estado. O bom é aquilo que mantém as pessoas harmônicas, o mais possível, pessoas que vivam com alguma liberdade, que vivam bem nesta cidade. Por que ele quer o bem, entre aspas, dessa pessoa? Para que ele se mantenha no poder. Mas por que ele precisa desse poder? Não necessariamente, dirá Maquiavel, ele é um sujeito que vive do poder pelo poder, né? Ele é um maníaco, ele é um sujeito, talvez, né, que perceba que é preciso poder para manter a unidade das cidades-estado na Itália daquele tempo, né, das províncias. Era preciso ter alguém que soubesse administrar as pessoas para manter a unidade, não só da sua região, do seu principado, mas também com relação à Itália, para que todos pudessem viver conjuntamente, não conviver com o medo, com as incertezas das instabilidades políticas. Então, percebam que Maquiavel não se pode dizer que ele é um sujeito do mal. Eu disse isso no vídeo anterior, se não me engano, né? Mas ele não é um sujeito do mal. Ele é um cientista político. Lá no início, ele é alguém que começa a administrar os fatos. Para exemplificar essa ideia do príncipe como um sujeito de virtude no ambiente da fortuna, ou seja, da deusa, da sorte e da má sorte, que vai administrar, ela é volúvel, que ela vai dizer o que vai acontecer contigo. Eu gosto de imaginar o príncipe virtuoso como capitão de um navio. Por mais que as ondas batam no casco do navio, ele sabe administrar as incertezas das ondas. Ele pode não saber quantas ondas vêm, ele pode não saber a força de cada onda, mas ele já tem a experiência para saber o que fazer no momento em que a onda se aproxima. Esse capitão, ele antevê os problemas e, portanto, ele é um sujeito de virtude. Qual é a virtude? A antevisão do que poderá acontecer no mar. E da onde vem essa previsão? Não só da sua experiência própria, mas dos estudos que ele fez dos capitães anteriores e os antigos e aqueles que melhor manobraram seus navios no mar. Então vejam que ele é quase um cientista mesmo, né? Ele é alguém bastante empírico. E por último, e não menos importante, em algum momento do livro ele vai dizer que é melhor, se tu prudente, tu virtuoso príncipe, né? Se tu tiveres que agradar alguém, olha que curioso, agrades ao povo e não aos poderosos, porque os poderosos são poucos e o povo são muitos, então é preferível o povo. Interessante, né? E aqui, fazendo uma revisão, cuidado, o povo, eu e tu, nós somos egoístas, nós traímos, nós vivemos baseados nas vantagens também, né? E que, portanto,
nós vivemos pela visão, pelas aparências, e que, portanto, nós acabamos acompanhando, nós acabamos protegendo os príncipes, os nossos governantes, né? Apoiando, né? Em função dessas nossas paixões, dessas nossas características, e que desde sempre existiram. Não são nem boas, nem más. Elas sempre existiram e são elas que nos definem enquanto seres humanos. Portanto, pensemos a quem nós apoiamos e o quanto essa pessoa que nós apoiamos é aquilo que nós desejamos, mas na verdade desejamos em proveito próprio. Certo? Abraço e até a próxima.